Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Eu não podia deixar de trazer para vocês hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, um vídeo sobre as mulheres da história. Claro, né, gente? As mulheres que tiveram um papel tão importante na história aí do mundo, né? A gente vai fazer uma lista aí sobre as mulheres mais importantes da história para vocês, beleza? Olha só, vamos falar aqui primeiro, né, de uma bem famosa, já fiz aí um vídeo sobre ela, que é a Cleópatra, né, aqui no caso. E antes de mais nada, parabéns para todas as mulheres hoje no Dia Internacional das Mulheres, né? A nossa luta é muito importante na história, então todas nós merecemos ser valorizadas, né? Então por isso eu vou trazer esse vídeo importante para vocês. Vamos falar aqui da Cleópatra, né? Aqui no caso sobre a história dela. Quem que foi a Cleópatra, né? Por que ela tem um papel importante na história, né? A história dela, como eu disse, ela é bem conturbada, né? Até o final, até a morte dela, mas ela tem um papel importante na história. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Olha só, mulheres que mudaram a história, né? Aqui no caso a Cleópatra tá como a sétima. Eu vou ler rapidinho para vocês, só para ficar resumido o vídeo, mas só para trazer aí para vocês informações sobre como foi a vida dela, né? O que aconteceu, porque ela tem um papel importante na história. Ela foi aí, né? É um nome obrigatório, Cleópatra, né? É uma das figuras femininas mais influentes na história, né? Das 5 mulheres aí citadas. Tá. O motivo óbvio, né? Ela foi governante aí do Egito e continua sendo influente até hoje, né? Mesmo após mais de 2 mil, né? Desculpa, mais de 2 mil anos depois da sua morte. O que aconteceu? O único feito que já colocaria em qualquer ranking no ano de 46 a.C., no ano 46 a.C., desculpa, a rainha de 23 anos entrou em Roma, olha a história dela, recepcionada pelo ditador Júlio César, de 54 anos. Um cortejo com banda militar e animais exóticos a recepcionou enquanto uma estátua de ouro representando a rainha estrangeira era colocada dentro do templo de Vênus, a deusa romana do amor. Ela era então a mulher mais poderosa que já havia existido, chegar até ali ao dado trabalho. Ela teve 2 casamentos, né? A filha do faraó Ptolomeu, 12, né? Cleópatra tinha 18 anos quando ele morreu. Ele deixou aí um testamento que ordenou que ela reinasse ao lado do irmão Ptolomeu 13, de 10 anos. Ela seguiu a tradição e se casou com o irmão, porque antes, né, a tradição do Egito era assim. Mas os tutores do garoto sabiam que o objetivo de Cleópatra era governar sozinha. Então ela teve um grande papel importante sobre governar aí, né? Isolada, ela acabou no exílio. Podia ser o fim se não tivesse conseguido se aproximar de Júlio César, egípcia por criação grega e macedônia por descendência, ela falava 9 idiomas, né? Olha só. Ela era sofisticada e sedutora o suficiente para atrair o imperador César que estava em Alexandria, e ela se fez apresentar escondida em um tapete quando ele foi desenrolado aos pés do imperador. Lá estava a rainha. César ajudou Cleópatra a retomar o controle sobre Alexandria, a capital do país. Ela teve que se casar com outro irmão, Ptolomeu XIV, que morreria envenenado. Mas agora era a única governante de fato. Então, ela tinha um grande poder, né, sobre governar. Então, ela teve um papel importante na história, justamente por isso. Ela era muito inteligente, né? O passo seguinte foi tentar salvar sua nação e se tornar uma simples colônia romana. De se tornar, aliás. A estadia como convidada do imperador romano funcionou bem. Ela alcançar o objetivo, mas só por algum tempo. Quando César foi assassinado, ela voltou correndo para casa. Então teve várias coisas, né? Remos de prata. No jogo de poder que se conseguiu, a egípcia se posicionou ao lado de Marco Antônio, né? Que era aí a melhor aposta que era aí a melhor aposta. Ele era carente, piedoso, mulherengo, ele detinha tropas melhores na comparação com o seu maior adversário, o general Otávio. Tem filmes dela, né? Conquistou Antônio, ao aparecer ao seu lado, encontrou na popa de um barco dourado em remos feitos de prata. Estava vestida como Vênus e acompanhada de garotos vestidos como cupidos. Acontece que Marco Antônio reuniu suas tropas na Síria e Otávio realizou um bloqueio marítimo eficaz, derrotando Antônio, que correu atrás da amada, que fugiria para o Egito.
cercado, se matou. Cleópatra não. Ainda tentou seduzir Otávio. Quando percebeu que o garoto não cairia aos seus encantos, é que a rainha cometeu um dos gestos de suicídios. Assim diz a história, né, gente? Sobre a história lá da cobra, né? Olha só. Mais dramáticos já conhecidos. Se deixou picar por uma cobra áspide, pequena e venenosa. Tinha então 39 anos. Seu país acabou controlado pelos romanos. Ptolomeu XV, filho de Cleópatra, sétimo, como Júlio César, foi o último faraó. Então, seus grandes acertos, né? Ela teve um papel importante na história. Por quê? Olha só. Chegou ao poder. Foi preciso ela casar com 2 irmãos, mandar matar outros e buscar o apoio em Roma, mas ela aí se tornou soberana do Egito, controlou sua imagem. Cleópatra era mestra em marketing. Cada aparição sua era cuidadosamente planejada para se comparar a Ísis. Vestia-se como se fosse deusa. Foi corajosa, ela perdeu o Egito para os romanos, mas antes fez tudo o que esteve ao seu alcance para se tornar uma aliada, e não uma serva. Seus grandes fracassos, né? O que aconteceu? Ela arriscou demais. As estratégias aí que ela tinha de apoiar os líderes específicos de Roma no momento de grande certeza política se mostrou trágica para o Egito. Governou para poucos. Pesquisas arqueológicas indicam que, enquanto a rainha vivia com grande luxo, crianças recém-nascidas morriam de desnutrição e de sede. Abusou da sedução. Depois de César e Marco Antônio, tentou mais uma vez recorrer à sedução com Otávio e a arma não funcionou. Enfim, a história dela ela é bem interessante justamente por essa questão do poder, né? Até hoje, mesmo após aí esses relatos da morte drástica dela por suicídio, né, da cobra aí, ela até hoje é famosa na história, até hoje a gente ouve o nome de Cleópatra. Então ela foi uma grande mulher e de grande poder na história. Isso que faz aí, né, ela ser uma mulher de grande poder, né, em relação à história. Gente, acho interessante a gente falar sobre as mulheres, né, porque tem várias mulheres que tiveram vários poderes aí na história, né. Inclusive, eu acho muito importante o Enem cobrar coisas sobre mulheres, né. Teve a questão aí da Marta e do Neymar, né, gente, sobre a questão aí de salários. Parabéns, INEP, por colocar questões assim, sim, as mulheres precisam ser valorizadas, né? Achei muito interessante. Inclusive, o tema da redação do Enem de 2015, né? Foi exatamente sobre a persistência da violência contra a mulher, um assunto muito importante, né? A ser debatido. Gente, não é só hoje, 8 de março. As mulheres devem ser valorizadas todos os dias. E que bom que o INEP, né? Que bom que o Enem ainda cobra coisas assim. Que bom que as mulheres estão sendo valorizadas, né? As mulheres sofreram muito, inclusive até a questão política, a questão de voto, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre a história das mulheres da história, né? Tem várias mulheres aí importantíssimas na história. Questão da saúde também, né? A gente tem aí uma mulher que lutou muito, né? Que foi linda a história dela também. Que no caso da área da saúde, né? A gente tem aí a enfermeira, não só enfermeiras, né, gente? Claro que tem mulheres médicas da área da saúde que ajudaram muito aí na história, né? Que salvaram vidas, né? Eu acho muito interessante. Eu tô colocando aqui da enfermagem porque o dia da enfermagem aí, né, comemorado em maio, mas claro, teve outras mulheres na área da saúde também que, né, que se dedicaram a sua vida a cuidar das pessoas, então isso é lindo. Tem a Florence Nightingale, né, que foi uma enfermeira, gente, a história dela é linda. Ela ajudava soldados nas guerras, né? Ela foi aí para a guerra ajudar aí, né, na guerra durante a guerra. Ela foi treinadora de enfermeiras aí durante a guerra. Ela ganhou destaque como chefe treinadora das enfermeiras aí durante a guerra da Crimeia. Ela ajudava soldados, né? Ela teve um grande papel importante. A enfermagem até hoje destaca ela como principal aí. Né, símbolo da enfermagem, inclusive o próprio símbolo da enfermagem é uma lamparina, então tem todo o significado, né? Quando ela ajudava a vida dos soldados aí durante a noite, né, com a lamparina acesa. Então é muito linda a história dela, gente. E não só dela, né, de várias outras mulheres da área da saúde. Então essas mulheres tiveram um papel importantíssimo da história e não podem deixar o nome delas não podem morrer na história, gente, porque elas tiveram um papel importantíssimo, né? Não só da área da saúde, né, gente? A gente tem mulheres aí da política, da educação, né? Olha que linda a história da Malala na educação, gente. A história dela é perfeita.
Gente, olha a história dela que perfeita, né? Por que que ela é um grande símbolo da educação, a Malala, né? Você já deve ter ouvido falar muito dessa garota, dessa mulher agora, né? Muito importante. O que que acontece? A Malala, ela era uma ativista paquistanesa, né? Ela foi uma das mais novas a ser laureada como prêmio Nobel, conhecida aí como principal pela defesa dos direitos humanos das mulheres. Olha que lindo! E do acesso à educação à sua região natal, né? O que que aconteceu no Nordeste, aí na região dela, aí no norte do Paquistão, né, onde os talibãs, né, eles aí, os locais eram impedidos, as mulheres, né, as meninas eram impedidas aí, as jovens de frequentar a escola. A luta dela é linda pela educação, porque elas eram impedidas de frequentar a escola, né? Então ela se tornou, aí desde então, né, o ativismo dela se tornou um movimento internacional e muito bonito, porque olha só a história dela, né? A família dela, né, a família de Malala gera uma cadeia aí, no caso, desculpa, de escolas na região. No início de 2009, né, quando tinha 11, 12 anos de idade, ela escreveu para a BBC um blog, pseudomínio, né, no qual ela detalhava seu cotidiano durante a ocupação do Talibã, as tentativas desde de controlar o Vale e seus pontos de vista sobre a promoção da educação para os jovens no Vale. Aí. Tá, deixa eu resumir aqui para vocês. Ela publicou um documento, né, que foi no cotidiano, né, que no caso a medida que o exército paquistanense intervia na região, a popularidade de Malala aumentou consideravelmente, dando entrevistas à imprensa e na televisão, sendo nomeada para o Prêmio Internacional da Criança pela ativista sul-africana Desmond Tutu, né? Na tarde, olha o que aconteceu. Por que ela é um símbolo de luta pela educação? Na tarde de 9 de outubro de 2012, ela entrou aí numa van escolar, né, lá no país dela, né, onde havia um homem armado que chamou ela pelo nome e apontou uma arma, uma pistola para ela e disparou 3 tiros contra ela, né. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa e percorreu o interior da pele dela. E logo também, né, ao longo da face até o ombro. Então ela foi baleada, gente, por lutar pela educação. Sim, né? Olha a história dela. Nos dias que seguiram o ataque, Malala manteve inconsciente em estado grave. Quando sua condição clínica melhorou, ela foi transferida para o hospital, né? A tentativa de assassinato desencadeou um movimento de apoio internacional. Olha só que lindo, né? E ela se tornou a mais famosa adolescente em todo o mundo, né? A lutar aí pela educação. Ela lançou uma petição na ONU, né? Muito bonita aí, que ela escreveu com o slogan Eu sou Malala, ou seja, exigindo aí que todas as crianças, todas as mulheres do mundo estivessem inscritas em escolas. Gente, olha que lindo, né? O amor dela pela educação. A história dela é muito linda, né? Então ela é um dos grandes símbolos também das mulheres pela educação. Claro, tem outras mulheres, né, com histórias lindas na luta aí pela educação, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Tem também, né, na questão política, a gente tem também a primeira mulher aí a votar, a ser eleitora no Brasil, né? Olha só que interessante. Que foi aí a Celina Guimarães Viana, né, que foi uma jovem professora que aos 29 anos ela dirigiu ao cartório de Mossoró e pediu para ingressar aí na lista dos eleitores, né, baseado na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. O estado aí, Potiguar, foi o primeiro de todos a regular o sistema eleitoral sem distinção de sexo. Então isso é muito importante, né? A conquista da mulher na política, nos votos. Gente, a gente tem uma história linda, a gente tem histórias lindas, né? Inclusive no próprio Enem, caiu aí sobre a história da Maria Quitéria também. Depois eu vou falar sobre a Joana d'Arc, que a história dela também é linda, né? A história da Maria Quitéria, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, inclusive caiu questões no Enem sobre ela. Então, quem foi Maria Quitéria, né? Foi a primeira mulher aí. A primeira não, né? Uma das mulheres importantíssimas na história, né? Junto também tem a Joana d'Arc. Isso me faz lembrar também muito o filme da Mulan, depois que vocês assistam. É lindo o filme da Mulan. No final, né, do filme, ela luta aí. Ela vai lutar no lugar do pai dela, né? Porque o pai dela, lá nesse período, os soldados que tinham que lutar eram os homens. Então, o pai dela já estava doente, então ela se veste de homem para poder lutar
no lugar do pai dela, porque o pai dela tem uma saúde frágil. E no final, ela é a primeira mulher aí no filme, né? Eu acho lindo o filme porque ela é coroada aí como defensora, né? Que salva aí o país dela. Então é muito bonita a história dela. Isso me lembra, essas mulheres também me lembram sobre isso, né? A Maria Quitéria também, a história dela é porque ela também foi uma heroína na Guerra da Independência, né? Inclusive o Enem de 2019, né? Caiu uma questão sobre ela, se eu não me engano. De 2020 foi da Marta, né? Mas teve outras questões aí. E de 2019 caiu sobre ela também, achei muito interessante. Ela se vestiu de soldado, né? Na batalha aí de voluntários do príncipe Dom Pedro, né? No período aí. Ela foi aí condecorada, né? Com a Ordem Imperial do Cruzeiro. Ela nasceu em uma fazenda, né? E o que ela fez? Ela era filha de um fazendeiro, né? Dos fazendeiros. Ela ficou órfã de mãe, né? E alistamento, a história dela, né? O que aconteceu? Na Bahia aí, né? Houve uma luta de emancipação do Brasil que mudou a vida de muitas mulheres, né? Entre elas aí a Maria Quitéria. Em setembro de 1822, após a independência, em algumas partes do país havia contingentes de tropas civis, né, vou resumir aqui para vocês, que continuavam fiéis à Ordem de Lisboa. Era preciso, portanto, vencê-los para evitar a divisão do Brasil e consolidar a independência. Como o Brasil não contava com um exército estruturado e treinava para enfrentar os portugueses, o governo, além de contratar mercenários, recrutou emissários patriotas para lutar. O que aconteceu, né? O conselho interino do governo da Bahia era defensor do movimento que procurava voluntários para a tropa. Ao ouvir seu pai se negar a doar alguns escravos, o que ela fez? Maria Quitéria confessou aí à irmã que ela queria ajudar, né? Se juntar aos combatentes. E ela também, né? Pois ela dominava muito a montaria, caçava e manejava armas de fogo. Aí a irmã dela emprestou as roupas aí do marido dela e ela se vestiu de homem para lutar aí como soldado, para ajudar aí, né, na luta. Olha só, figurava entre os soldados do batalhão, que depois incorporado à primeira divisão de direita. Nesse mesmo batalhão, aí tem a história dela, né? Eu não vou ler todo que eu vou resumir aqui para vocês, mas ela teve uma condecoração, né? Olha só, o que aconteceu? A presença dela na corte causou agitação. Seu curioso uniforme militar, né? Ela usava roupas diferentes. Ela foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, né? Em uma audiência especial, ela recebeu medalha das mãos do próprio imperador Dom Pedro, né? Então a história dela, gente, é muito interessante, né? Ela foi uma das grandes mulheres que lutou aí, né? Que ajudou aí o exército. Então, essas histórias, né, são realmente muito, muito interessantes sobre essas grandes mulheres que lutaram aí para ajudar, né? Então, quebrando aí paradigmas, né, que antes eram só soldados homens, não, né, gente? Essas mulheres têm um grande papel importante na história. Não só a Maria Quitéria, né, que tem também uma mulher que tem um papel importantíssimo, que até hoje está para a história, inclusive ela é considerada como santa, né? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar da Joana d'Arc também, que tem uma história muito bonita, parecida com a dela, né? Gente, só antes aqui de falar também da Joana d'Arc, né? Eu queria falar da Princesa Leopoldina também. Gente, tem várias mulheres na história, né? Mas eu achei muito importante a história dela, o papel importante dela na história, né? Inclusive, eu acho que teve até uma novela Novo Mundo, né? Que retrata sobre isso, mas, gente, a história dela é totalmente diferente, né? Porque a história dela, ela teve um papel muito importante, o final dela foi triste, né? Ela teve um papel muito importante. Quem foi a Princesa Leopoldina, né? Só antes de falar aqui da Joana d'Arc, porque a Princesa Leopoldina teve um papel muito importante, inclusive, para a história do Brasil, né? A Imperatriz Leopoldina, né? Ela foi arquiduquesa nascida aí da Áustria, né? Da Hungria, e foi a primeira esposa de Dom Pedro I, né? Uma das construtoras da independência do país. Então, a história dela é importantíssima também, né? Ela ficou famosa aí pelo seu casamento aí com Dom Pedro, né? Que foi a primeira imperatriz do Brasil, por 2 meses rainha de Portugal, né? Ela era apaixonada pela natureza, pelo Brasil. Vários cientistas austríacos estudaram a fauna, a flora. Então, ela teve um papel muito, muito importante, né? Qual foi o papel dela também, né? Além da história dela
Em relação, né, ao Brasil, ela teve vários filhos, né, com Dom Pedro, né, no casamento que ela teve com ele, né, foi a Maria II, né, Joanuário do Brasil, Francisca de Braganha. Então ela teve várias histórias, vários filhos, né, e teve uma participação importante aí. Qual que foi a participação dela na independência, né? O que acontece? Só resumindo para vocês. Com a partida de Dom Pedro, de Dom João VI para Portugal, né, em 1820, devido à Revolução Liberal do Porto, né, o Dom Pedro aí foi nomeado príncipe regente aqui no Brasil. Cada vez mais surgiram grupos aí que desejavam separação entre os dois territórios. E o que acontece? Ela ajudou aí, né, através das cartas. Olha só, pelas cartas de Dona Leopoldina, percebia-se que ela estava identificada com a causa independentista, né? No ano aí de 1822, né, algumas províncias como São Paulo ameaçavam entrar em guerra contra o Dom Pedro aqui. O que aconteceu? Ela então assume a regência interina, né? E nesse momento aí vai chegar uma carta de Portugal exigindo que Dom Pedro voltasse imediatamente para o reino. E a Leopoldina, a pedido de José Bonifácio, ela vai convocar um conselho do Estado. Então ela também entendia muito de política, né? Ela era uma mulher que era muito sábia em relação à política. Ela ajudou muito Dom Pedro, né? Muitas coisas isso a história não conta, né? Mas ela teve um papel importantíssimo na política. Não é só a figura de Dom Pedro que está em destaque, ela teve um papel importantíssimo para ajudar na política também junto, né, ao lado do marido, olha só. E durante a reunião, né, eles entenderam aí essa manobra que ela para o reino, né, que no caso para que o Brasil não perdesse aí o status de Reino Unido e voltasse à colônia, né, e assim assina a independência, né, que no caso do Brasil em 2 de setembro de 1822, em seguida junto a José Bonifácio, envia uma carta a Dom Pedro declarando no momento aí declarando que era o momento de romper com Portugal. Tem a foto, né, ela presidindo aí a sessão da independência, né, ela ajudou. E, gente, a vida conjugal dela, né, o que aconteceu? Porque o final dela é triste, né, ela apoiou tanto Dom Pedro, por isso que eu acho a história dela muito importante, né, ela foi uma grande mulher na história e, infelizmente, teve uma vida triste, né, um final triste, isso, né, as novelas não contam, né, os livros de história, muitos aí não contam, e é importante a gente saber a história dela. Na vida conjugal dela, o que acontecia, né? A princípio, com os esposos, a princípio a vida dela era perfeita, né? Com o passar do tempo, as infidelidades de Dom Pedro, né, gente? O que aconteceu? A morte dela até hoje, não é que é um mistério, né? Mas muitos aí retratam como um final triste. O que aconteceu? A gota d'água. Porém, foi um relacionamento entre Dom Pedro I e Domitila. Então, eles acreditam que teve uma suposta traição de Dom Pedro com a Marquesa Domitila, né? O que aconteceu? Longe de escondê-lo, Dom Pedro se instalou toda a família de sua amante perto da residência, né? As sucessivas gestações, e a Leopoldina já estava grávida, né? E o desgosto aí causado por essa situação, né? Eles acreditam aí que foi agravando a saúde da Leopoldina. E ela acabou aí falecendo, né? Em 11 de dezembro de 1826, que causou aí uma enorme comoção entre as pessoas. Então, eu pesquisei sobre a história dela, né? Sobre o final da vida dela, né? Então, muitas pessoas acham que foi devido aí aos desgostos que ela teve aí em relação à vida conjugal. Olha só. De fortes convulsões a delírios, particularmente sobre a morte da imperatriz. Admirada e querida pelo povo, na época, a morte precoce da imperatriz deixou a nação em luto. Depois vocês pesquisam sobre a vida dela, né? É bem interessante. Não é novidade para ninguém que Dom Pedro I possuía inúmeras amantes, sendo a mais famosa Domitila de Castro, que também conhecida como Marquesa de Santos. Maria Leopoldina da Áustria foi, por sua vez, sábia sobre os casos extraconjugais do primeiro imperador do Brasil. Tal fato não se contentava nem um pouco a imperatriz e a perseguiu até os seus últimos momentos de vida. E houve aí o triângulo amoroso. Para piorar a situação, o imperador quase não vivia ao lado da própria esposa, motivo pelo qual fazia a situação dela estar constantemente abalada. Da relação entre Dom Pedro I e Domitila, ela nasceu ainda teve uma filha aí com a Domitila, né?
Nas correspondências dela, sua irmã, ela escreve o tempo todo dizendo sua total decepção com o marido. Aqui no caso, a Leopoldina, né, que escrevia para sua irmã. Leopoldina foi uma figura absolutamente solitária, que apesar de todo esse sofrimento, vai acompanhar Dom Pedro I. Ela não o desampara em momento nenhum. Gente, pesado, né? Olha só, afirma a história, né? Após Dom Pedro I humilhar Leopoldina, quando a imperatriz assumiu a regência do Brasil, o casal teve uma severa discussão. Tal fato fez com que muitas pessoas por anos acreditassem que o imperador teria chutado a barriga da esposa. Gente, eu não sabia disso, né? Piorando seu estado de saúde. Ela já estava grávida, né? No entanto, uma exumação feita nos restos mortais da imperatriz comprovou que o caso poderia ser um mito. Grave doença. No início de novembro, Leopoldina ficou gravemente doente. Por dias, a imperatriz vomitava, sangrava e sentia fortes cólicas. Pouco tempo, o quadro se agravou e Leopoldina passou a sofrer intensos delírios e assim passou seus últimos dias de vida. Ao seu leito de morte, Leopoldina já não atinava mais as ideias, confusa com a saúde extremamente debilitada, sofreu diversas convulsões, ocasionadas pela febre alta na época. Então, a morte dela também foi algo que causou muita comoção. Então, não se sabe também do que ela morreu, né? Muitos falam que foi de desgosto, que foi por causa do parto. Teve boatos também, né, de envenenamento, né? Muitas pessoas falavam aí que nesse período surgiram inúmeros boatos sobre a ausência de Leopoldina, né? Algumas pessoas aí na época especularam, né, que a Domitila, a amante de Dom Pedro, teria contratado um médico para envenenar a esposa do seu amante, né? Mas muita gente ainda não comprovou isso. Enfim, né? A morte dela e houve um luto extremo na nação, né? E ela foi uma mulher muito importante na história, né? Maria Leopoldina veio a falecer em 11 de dezembro de 1826 no Palácio de São Cristóvão. Amada e admirada pelo mundo, Leopoldina deixou uma nação inteira em luto por causa de sua morte precoce. Segundo a publicação da época, a imperatriz era infinitamente mais querida pelos súditos do que o próprio Dom Pedro, né? Então, assim, a história dela tem um final triste, né? Devido aí à sua morte, olha só. Antes de vir ao óbito, o estado de saúde da jovem imperatriz fez com que muitas pessoas procurassem os jornais para obter informações sobre a sua recuperação, uma vez que temiam sua morte. Tal fato mostra que, embora a história de Leopoldina tenha sido injustiçada, suas contribuições para o Brasil foram inestimáveis, né? Estamos acostumados a olhar para Leopoldina vendo como certo coitadismo. Por trás dessa mulher que sofreu, existia uma cabeça coroada, havia uma mulher que tinha um projeto para os filhos dela, e ela queria que os filhos tivessem esse império, e ela vai lentamente cedendo à ideia de que o Brasil pode ser interessante para seus filhos. Então a história dela é muito interessante também, foi uma mulher de grande destaque no Brasil, por isso, né, que eu trouxe aí para vocês. Tem também, né, vamos falar agora da Joana d'Arc, né, gente, que a história dela também foi muito, muito bonita, né, uma mulher que lutou aí bastante, principalmente, né, foi um marco aí na história e hoje ela também é considerada como santa. E no caso ela morreu jovem, né, ela faleceu jovem, então a história dela também é muito comovente, né, foi uma grande mulher aí, que lutou aí durante as guerras, né, é parecida um pouco com a da Maria Quitéria, ela também, no caso, ela... num período em que as mulheres não podiam lutar, ela se vestiu de homem para poder lutar e salvar o país dela, né? Como que foi a história dela? Ela foi canonizada pela Igreja Católica, considerada aí como uma heroína da França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Então, se vocês estudarem a Guerra dos 100 Anos, vocês com certeza vão ouvir muito falar sobre essa grande heroína aí, mulher que foi a Joana d'Arc, né? Ela era da França, né? Deixa eu só... Isso. Beleza. O que aconteceu? Ela de Santa Margarida, Santa Catarina, eu vou tentar resumir aqui para vocês, que instruíram a ajudar as forças de Carlos VI, né? Carlos VII, desculpa, a se livrar da França no domínio da Inglaterra. O não coroado Carlos VII enviou Joana junto com o exército para tentar solucionar o cerco de Orleans, né? Após terminar a noite de 9 dias de ação na batalha, terminou com resultado favorável aos franceses. Orleans foi libertada, ela lutou, né, pelo país dela, olha só. Elevando assim a reputação de Joana d'Arc e a condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. Seguiu-se uma série de vitórias militares para as forças de Carlos VII.
que permitiria sua coroação como rei na Catedral de Reims, né? Como resultado, a moral da população francesa melhorou a maré da Guerra dos 100 Anos. Então, ela lutou muito aí na Guerra dos 100 Anos pelo seu país, né? Então, a história dela é muito bonita. Anos começou a virar em favor dos franceses, então ela teve um grande papel importante aí para ajudar aí, no caso, o rei, né? E para ajudar o próprio país dela. Após o fracasso do cerco de Paris, contudo, a popularidade de de Joana, dentre a nobreza francesa, despencou. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada, né, pelos Borguinhões, um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Eles entregaram às mãos do governo da Inglaterra, que colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Cauchon, não sei se é assim que pronuncia, jogando contra ela diversas acusações de cunho religioso. Cauchon, né, acho que é assim que pronuncia, não sei, a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira. Joana foi executada em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Gente, ela morreu muito nova, né? Aos 19 anos de idade, ela foi condenada à fogueira, né? Sua morte, contudo, a elevou ao status de Marte e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. Em 1456, o Tribunal Inquisitorial foi autorizado pelo Papa Calixto III para examinar seu julgamento, esmiuçando suas acusações e proclamando sua inocência, formalmente declarando Joana como uma mártir da Igreja. Ela foi usada como símbolo da Liga Católica contra os protestantes. E em 1803, Joana foi oficialmente declarada como símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Foi beatificada em 1909 e canonizada em 1920 pelo Vaticano. Então, né, ela lutou tanto, né, pelo país, né, e infelizmente teve uma morte triste, né, ela foi condenada à fogueira. Então, gente, né, assim como ela, várias mulheres aí têm histórias lindas, né, tem várias mulheres na história que tiveram papéis importantíssimos e que precisam ser lembradas, né? A mulher precisa ser valorizada hoje, né? Elas possuem papéis importantíssimos, não somente hoje, né, gente? Nós mulheres precisamos ser valorizadas todos os dias e que, né, termine essa violência, né, contra as mulheres. Infelizmente, todos os dias, né, a gente escuta novos casos sobre violências contra mulheres, sobre feminicídios. Então, é um assunto que deve ser muito debatido, né? Não só no Enem, que bom que o Enem debate sobre esses assuntos, né? É importante a gente discutir sobre isso. E parabéns a todas as mulheres. A gente tem também a história da Mulher Maravilha, do filme, que eu acho lindo, né? Que ela lutou aí para todos aí, né? É uma heroína também, que eu achei perfeita. Eu acho perfeita a história dela. E tem tantas outras histórias aí, né? De heroínas, né? Não só em desenhos, em filmes, né? A história da Pocahontas também, depois se vocês forem analisar o verdadeiro significado dela, vocês vão ficar chocados, porque não é igual ao filme, né? Ela também teve uma história triste no final aí. Mas que todas as mulheres possam ser valorizadas, como eu disse, não somente hoje, né? No Dia Internacional das Mulheres, mas que todos os dias nós mulheres possamos aí ser valorizadas, né? E que diminua, né, as violências contra as mulheres, os feminicídios, né? Coisas tão tristes que a gente vê aí no dia a dia. Parabéns para todas vocês, mulheres, né? Vocês que lutam, que são guerreiras, né? Sucesso para todas nós, tá bom? E eu achei importante esse tema aí, por isso que eu gostaria de gravar esse vídeo para vocês. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos e bons estudos!